campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Alô, meus irmãos, tudo bem? É com muita gratidão que dirigimos-nos a vocês para lermos juntos e falarmos um pouco de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Pegamos o Evangelho e abrimos no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. Missão dos Espíritas, os obreiros do Senhor. Número 1. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Saiu ainda na terceira hora do dia e, tendo visto outros que estavam na praça sem nada a fazer, lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na sexta, na nona hora do dia, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer e lhes disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? E disseram-lhe: Porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado o senhor da vinha, disse àquele que tinha incumbência dos seus negócios: Chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a minha vinha, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberão uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo a seu turno, creram que se lhes daria mais, mas não receberam além de uma moeda cada um. E em a recebendo, eles murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós o tornais iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor. Mas em resposta, ele disse a um deles: Meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertaste comigo uma moeda pela vossa jornada. Tomai o que vos pertence e ide. Por mim quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero. E o vosso olho é mau porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. São Mateus capítulo 20, versículo 1 a 16. Ver também Parábola do Festim das Núpcias, capítulo 18, número 1. Instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do senhor que devia empregá-lo, e que esse atraso não seja o fruto da preguiça ou da má vontade. Tem direito ao salário porque desde a madrugada esperava impacientemente aquele que enfim o chamaria ao trabalho. Era trabalhador, só o trabalho lhe faltava. Mas se tivesse recusado o trabalho a cada hora do dia, se tivesse dito: tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando a última hora soar, será tempo de pensar no salário da jornada, que necessidade teria de me incomodar por um senhor que não conheço, que não amo? Quanto mais tarde, será melhor. Este, meus amigos, não teria encontrado o salário do obreiro, mas o da preguiça.
Que será, pois, daquele que, em lugar de permanecer simplesmente na inação, tiver empregado as horas destinadas ao labor do dia em cometer atos culpáveis, que tiver blasfemado contra Deus, vertido o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias e arruinado homens confiantes, abusado da inocência, que tiver, enfim, se chafurdado em todas as ignomínias da humanidade. Que será, pois, daquele? Bastar-lhe-á dizer na última hora: Senhor, eu empreguei mal meu tempo, tomai-me até o fim do dia, que eu faça bem pouco da minha tarefa e dai-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não. O Senhor lhe dirá: não tenho trabalho para ti no momento. Esbanjaste teu tempo, esqueceste o que aprendeste e não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça, pois, a aprender, e quando estiveres mais disposto, virás a mim, e eu te abrirei meu vasto campo, e tu poderás nele trabalhar a toda hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos vós obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho no alvorecer e não o terminarei senão no declínio do dia. Todos vós viestes quando fostes chamados um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, da qual carregais os grilhões, mas desde quantos séculos e séculos o Senhor vos chamou para a sua vinha, sem que tivesses querido nela entrar, eis o momento de receberdes o salário. Empregai bem essa hora que vos resta, e não ouvideis jamais que a vossa existência, tão longa que vos pareça, não é senão um momento bem fugidio na imensidade dos tempos, que formam para vós a eternidade. A mensagem é de Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, França, 1863. Então, meus irmãos, à primeira vista nos parece uma injustiça, uma falta de equidade. Uns trabalharam o dia inteiro e outros trabalharam apenas algumas horas e receberam a mesma coisa pela lógica humana. Mas a parábola tem um alcance mais longo, o alcance divino. Em verdade, ela quer trazer a mensagem de que os trabalhadores são diferentes na capacidade e na eficiência, e ele traz aqui, inclusive, o Espírito, uma exemplificação sobre isso. Uns não se preocupavam, achavam que trabalhando um pouquinho já era suficiente, outros não trabalharam nada, receberiam o salário da preguiça. No final ele até diz: empregai bem essa hora que vos resta, e não ouvideis jamais que a vossa existência tão longa que vos pareça não é senão um momento bem fugidio. E aí muitos irmãos ficam considerando esse plano como apenas de sofrimento, provas e expiações, e o irmão Divaldo vem e nos diz: vamos aproveitar a oportunidade preciosa, como exorta esse Espírito, para fazer alguma coisa por nós, a despeito de nossas dificuldades. Muito podemos fazer para evoluir aqui. Em verdade, a parábola vem dizer que Deus é o Pai. A vinha dele somos nós, a humanidade toda. E o trabalho, nós é que vamos exercitar para a aquisição das virtudes que enobrecerão as nossas almas. E aí vem a diferença de capacidade e eficiência, de cada um de nós, como individualidades que somos. Uns precisam mais tempo, outros menos tempo. Os trabalhadores da primeira hora são os espíritos com o maior número de encarnações.
mas com pouco aproveitamento dela. E aí nós lembramos que somos espíritos milenares, muitos de nós, evoluindo um pouco a cada existência, mas com muita dificuldade, né? Os trabalhadores das horas posteriores fizeram um melhor uso do seu livre-arbítrio. E isso explica a sentença que o Cristo coloca ao final da parábola, não é? Os primeiros poderão ser os últimos, e os últimos, os primeiros a ganhar o reino dos céus. O irmão Rodolfo Caligares, neste livro das parábolas evangélicas, nos traz um pensamento balsamizante, não é? Como um cântico de esperança a todos, Jesus nos ensina que qualquer tempo é oportuno para cuidarmos do aperfeiçoamento de nossas almas, desde que aceitemos com boa disposição o convite para o trabalho, para fazermos jus ao salário divino. O salário divino, o que vai nos levar mais adiante é o amor que nós tenhamos para com os outros. O amor para com Deus no cumprimento das nossas tarefas e o amor para com o próximo. Aquilo que o Cristo resumiu em 2 mandamentos principais diante de toda a lei que se fazia posta em 10 mandamentos, não é? Aqueles lá do tempo de Moisés. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, não é? E os outros 9, códigos de conduta, de comportamento, de respeito à liberdade, de respeito à individualidade do outro, não é? O amar ao próximo como a si mesmo, não fazer aquilo para o outro que não gostarias que fizesse para contigo. Vejam, meus irmãos, a mensagem nos exorta a tomarmos as rédeas das nossas vidas. Aqueles que já começaram a manterem-se no caminho do trabalho cristão, do trabalho pelo bem. E aqueles que ainda não começaram a iniciar agora, porque sempre é tempo. Porque o cristianismo que é trazido redivivo pelo Espiritismo é religião de transformação, transformação íntima de nós mesmos, para que, sendo cidadãos melhores, pessoas melhores, possamos também transformar o meio em que vivemos. Se não podemos recomeçar de novo, voltando-nos para o passado, anular os nossos erros, podemos errar menos a partir de agora, do presente e do futuro, para que adiante nossa colheita seja melhor. Os sofrimentos que temos hoje, muitos são causas aflitivas de vidas anteriores, mas grande parte são aflitivas dessa vida, atuais, que nos impomos pelas nossas escolhas, o nosso modo de agir e pensar. Estamos em constante transformação. Temos dentro de nós o bem, temos dentro de nós o mal. Para que lado vamos dar vazão, em prejuízo tanto aos outros como a nós, ou em benefício tanto a nós como aos outros, vai depender do nosso livre-arbítrio. Nós não fomos criados para o sofrimento, para a dor, para a tristeza. É o nosso modo de enxergar estrábico, míope, que nos faz, muitas vezes,
Não perceber que a lógica divina é diferente da lógica humana. Porque o sofrimento cura, porque aquilo que parece castigo é remédio, e tudo passa. Todas as dores, as dificuldades cicatrizam e se melhoram. Porque Deus nos ama e nós fomos trazidos para cá para nos melhorar. Porque por acréscimo de misericórdia, como diz o apóstolo Paulo, existências nos são oportunizadas. Então vejam que não importa se vamos chegar cedo ou se vamos chegar tarde ao entendimento do Cristo. O que importa é efetivamente o que vamos fazer com Ele. E aí surge a pergunta: o que já estamos fazendo? Já começamos a fazer alguma coisa por nós e já estamos estendendo esse bem que podemos fazer pelos outros? Esse momento serve para reflexão. Vamos pensar nisso, vamos nos oportunizar, nos permitir ir um pouco adiante. Aproveitar cada minuto, empregai bem essa hora que vos resta, e não ouvideis jamais que a vossa existência, mesmo que pareça longa, não é senão um momento fugitivo. Meus irmãos, hoje é noite de preces e de irradiações. Desse modo, vamos nos conectar a essa corrente de luz e de vibrações dizendo: irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e do teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente ao do nosso país, que saibam governar bem sob a tua
tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Vamos à prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz e que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site